Bem, rapaziada, hoje começamos com uma banda que eu gosto muito, Dead Can Dance, uma das minhas bandas da juventude, que eu sempre curti à brava, uma banda formada em 1981 em Melbourne, na Austrália. O casal carismático Lisa Gerard, vocalista e compositora da banda, não é? E o Brendan Perry, que também é o vocalista, que interpreta, neste caso, este tema, Rakim, um dos temas mais emblemáticos das Dead Can Dance, para mim, e que de vez em quando ouço, e hoje quis partilhar aqui com a rapaziada. Dead Can Dance consegue dançar. Então, é isso. Rapaziada, a banda da Austrália, por falar nisso, um abraço para a Austrália, para os meus amigos Telmo, para o meu amigo Ricardo, do Diretivo, e para o Laranjinha, o grande Laranjinha, mítico, muitos anos, muitas histórias. Um forte abraço para eles três e para outros sportinguistas que se encontram na Austrália neste momento a ver-nos. Dead Can Dance também dedicado a eles, apesar de depois a dupla, o casal, se ter mudado para Londres, mas uma banda de referência, das melhores bandas dos anos 80, sem dúvida nenhuma. E quem gosta de música e sabe de música sabe perfeitamente o que eu estou a dizer. Bom, acabado que está o tema dos Dead Can Dance, vamos aqui para o nosso grande direto de hoje. E eu queria começar aqui por falar sobre uma situação que me deixou um bocado perturbado hoje, que teve a ver com um post ofensivo ao Pedro Batista, o comentador da Sport TV, Pedro Batista, que segue também aqui as cenas da rapaziada, às vezes, que eu sei, e pronto. O Pedro Batista falou desse César Boaventura, esse rabolho, o rabolho dele e da JIC, que é a empresa dele, que tem sede em Londres, mas também tem sede em Lisboa, tem sede no caralho que os foda, e pronto. Acontece que esse rabolho hoje insurgiu-se contra o Pedro Batista num post e tal, a dizer, mas aquilo que o Pedro Batista fez, e aliás está disponível no nosso site, no site da rapaziada, para vocês verem, está lá um trecho de 16 minutos do comentário do Pedro Batista a este rabolho, este César Boaventura, que, pronto, ele é uma marionete dos Lampiões. É através desse gajo que os Lampiões circulam as malas e corrompem os jogadores adversários. E o Pedro Batista, vejam que vale a pena, ilustra bem com o seu comentário tudo aquilo que se passou e tudo aquilo que se passa em torno desse senhor e da empresa dele. Nós sabemos mais coisas sobre esse indivíduo. Esse indivíduo, pronto, é um cagão, tanto que vê-se pela resposta dele ao Pedro Batista no tal post que ele fez, que ele é um cagão. Há inúmeras coisas que nós andamos a investigar desse senhor e estamos em cima dele, põe-te a pau o rabolho, a rapaziada está em cima de ti, estás fedido. Tu e os rabolhos todos, portanto, se a rapaziada cai em cima de vocês, vocês estão fedidos. Acontece que esse rabolho, viemos a saber que ele é assim, promoveu uma festa no Norte, que pagou às pessoas para lá irem, ou seja, ele promoveu a festa e pagou os convidados, ou seja, ele não convidou e houve alguém que não, pagou para os convidados irem, entre eles o Futre, por exemplo, esteve lá, e deve ter pago também ao Futre, para o Futre dizer coisas como este vai ser o novo Jorge Mendes e coisas assim. Pronto, um vaso de merda desses, esse rabolho. Esse rabolho não pode andar ali por Alvalade, obviamente, porque ele prejudica o Sporting, é um inimigo do Sporting e como tal, de hoje em diante, é um inimigo da rapaziada. E a rapaziada vai andar em cima dele. Isto é assim. Portanto, fica aqui o registro. Vejam, está o link no nosso site, vão lá ver o comentário do Pedro Batista e depois vão, se quiserem, à página desse rabolho. É César Boaventura, mas eu acho que o nome dele é César Boaventura, não tem o O, no Facebook. Procurem e vão em cima dele, que esse rabolho deve levar o tratamento que merece por andar a bicar com o nosso Sporting e pronto, é isso. Fica aqui o registro inicial. Rapaziada, é o seguinte, isto hoje o direto não vai ser muito longo porque aqui o Mangas vai para estúdio já a seguir. Eu tenho o estúdio alugado em Londres, como vocês sabem. Vou gravar, falei com o Damon Albarn,
o Damon Albarn. Aliás, eu hoje estou com esta t-shirt precisamente dedicada ao Damon Albarn. O Damon Albarn forneceu-me o estúdio para eu gravar o tema da rapaziada. O tema está quase a acabar, a gente hoje vai para lá, eu vou meter a voz, vamos fazer uma masterização e tal, e tenho que ir já a seguir, tenho que apanhar já o avião, que eles estão à minha espera ainda durante a noite, eu vou gravar, portanto amanhã de manhã a gente tem a música feita. O Damon Albarn está lá à minha espera e a gente vai ter a música. Ele vai ter produção do Damon Albarn, não é uma merda qualquer. E portanto é bom que isso fique registado e eu só não vou, amanhã dou um cheirinho da música talvez no direto, só para vocês ouvirem, mas a música irá para o ar de facto quando a gente tiver o videoclipe montado, que eu acho que na próxima semana a gente tem. Então o hino da rapaziada a partir da manhã está a bombar para todos. E pá, desculpem o atraso, mas isto é muita coisa ao mesmo tempo, pá, e eu tenho a minha vida, isto da rapaziada, eu gosto muito, adoro o Sporting, amo o Sporting. Estou a trabalhar e estou sempre a pensar no Sporting, mas tenho de trabalhar para viver. E como tal, pá, ando a prejudicar um bocado o meu trabalho, um pouco por causa disto, mas é um prazer que eu tenho, como vocês sabem. Mas independentemente disso, as coisas vão avançando. Pá, se calhar às vezes não vão com a velocidade que a gente queria, mas eu acho que aos poucos e poucos a gente vai chegar onde quer. Não tenho dúvidas nenhumas disso. E então queria dizer aqui que amanhã vamos, portanto, já ter o tema. Eu vou-me pirar já a seguir, de maneira que hoje o direto não vai ser muito extenso. Aproveitando isso, na sequência, queria mostrar aqui uma coisa muito bacana. Opa, som aproxima-me aqui do coisa. Queria mostrar aqui uma cena muito bacana que nós também pusemos hoje no site, que é mais bilhetes da coleção pessoal do Pedro Pereira. Temos mais bilhetes antigos, temos o Sporting Acranes, que foi em Alvalade. Eu fui ver esse jogo também, nós ganhámos 6-0. Tínhamos ganho 9-0 na Islândia, nesse ano, na primeira mão. Ganhámos 9-0 na Islândia e a segunda mão, eu lembro-me, devia ter, sei lá, os meus 10 anos, 11 anos, não me recordo, mas por aí. Eu lembro-me que eu fui com o meu pai ao futebol e o meu pai disse, não, vamos, hoje é para batermos o recorde da vitória com o Apoel, que a gente tinha espatado os 16 no Apoel, então era a coisa de bater o recorde. Obviamente, nem de perto nem de longe. Acabou 6-0, mesmo assim, ou 5-0, uma coisa assim, foi 6-0, acho eu, uma coisa assim, mas pronto, porque tínhamos dado 9-0 na Islândia, portanto é um dos grandes resultados. Está lá esse bilhete, estão lá outros bilhetes, vão lá ver, disponível para a rapaziada toda vá lá ver, que é bastante interessante. A nossa coleção, o nosso espólio está a aumentar cada vez mais, bilhetes antigos, muitos deles... Portanto, vários enviados pelo Grande Pedro e outras pessoas que tenham bilhetes antigos e que não configurem lá naquele espólio, podem enviar, que para nós é um prazer, para o Museu da Rapaziada, que é o Museu do Sporting, é o Museu de vocês todos. E então, muito obrigado, Grande Pedro, está lá disponível para todos. E agora vamos aqui passar 3 poemazinhos que foram enviados hoje, exatamente, e depois tenho aqui 2 textos muito bons, fiquem aí, não se vão embora. E o primeiro, mandado pelo grande Diogo Ribeiro. Boas, Miguel e família rapaziada, aqui vai mais um poema meu dedicado aos amigos do alheio. Calada e tenebrosa, os lampiões se anuncia, onde o frio se junta ao vento, provocando-vos o arrepio do pensamento, escondido e perdido, que julgavam não ser possível. Um grito bem alto suplicando que seja rápido e nada doloroso. O tempo não avança rápido, mas os cortes cedem-se. Uma pequena ferida na garganta, o peito se segue. A surpresa se dá, o porco não sangra, apenas vinho azedo derrama. Na dor começam a sentir, as vozes da rapaziada ouvem. Quanto mais dói, mais os risos de alegria ouvem. O medo do mundo verde é tão grande que para o abismo mais fundo se querem atirar. Neste mundo verde a lampionagem pode crer que a alegria não se sente. Onde se é morto num segundo, onde o sofrimento está sempre presente, até ao último respirar. Não esperes que seja rápido como os trocos para o vinho pias adquirir. A tua está longa e dolorosa, provocada pelo lampião, dando lugar de vez a um mundo melhor e feliz, um mundo verde. Tenho ficado curioso com essas cenas da Fiorentina no escalão de baixo e das outras claques que foram históricas. Acho que realmente devias solicitar que durante esta semana o pessoal te envie todas as perguntas para que depois possas responder a tudo num direto. Assim, até para os novos elementos será mais fácil apontar o direto em que explicaste tudo isso. É aproveitar agora que a bola está numa fase embrionária. Sábado é o jogo da apresentação, até isto não valer, porque isto não é assunto para aqui. Seguem os abraços para todas as células da rapaziada já formadas e para aqueles que estão a pensar em novas formar. Abraço para toda a Juveléu Colombo, para a malta da Juveléu Odivelas, que esteve na festa de Odivelas a insultar o Seara, junto às bancadas de artesanato. Até o Zé Cid ajudou, entoando a música que eles adoram, gostam é de banana. Cumprimentos, Diogo Ribeiro. Obrigado, grande Diogo Ribeiro. Continua a mandar os teus textos. Em relação a isto das cenas internacionais, eu prometo que vou fazer amanhã, no direto. Amanhã eu não vou
Se houver mais alguns textos que dê para ler, eu vou também fazer. Mas amanhã eu vou falar sobre as barras bravas argentinas, como eu prometi, uma coisa bem, bem extensa, que vai levar em uns 10 minutos, 15, a explicar. Vou falar rapidamente sobre a questão do tal gemelágio, que não era bem um gemelágio triangular entre Inter, Verona e Lazio. Vou explicar isso também amanhã. E aqui sobre isto tu me perguntaste, coisas da Fiorentina e era bom que mandassem mais, como é que eu ia dizer? Coisa mais específica, porque eu não sei o que é que é de responder, assim, em traços gerais. Eu prefiro que me enviem questões direcionadas para eu poder explicar aquilo que eu sei. E então, pronto, agora vamos a um poema, o grande da Fernando Moreira. Ó rabolho do caralho, acabou o teu sossego. A rapaziada com o malho vai dar-te cabo do rego. A brincadeira agora acabou, vais espiar e grunhir baixinho. Ou nem darás conta de onde chegou o que te atingiu o focinho. Agora o teu reinado começou uma nova era. Queremos o Sporting respeitado ou nem sabes o que te espera. Foram anos a mais a comer e a calar. A ouvir deficientes mentais o nosso Sporting atacar. Esconde lá esse focinho, fica o recado dado. Mais te vale grunhir de mansinho do que perderes o teclado. E pronto, grande poema. Obrigado, grande Fernando Moreira. Continua a mandar os teus poemas que a gente está aqui para ler. Bom, e agora vamos ao último poema de hoje, o grande da Vitória Soriano. Meu grande rabolho Ventura, então gostaste da assinatura? Aposto que já não estás a achar piada à limpeza feita pela rapaziada. E tu, nojento pôr de guerra, se ouvires um barulho de uma motosserra, não fujas nem tenhas medo. É só o pessoal que quer jogar ao Cluedo. José Marinho, não é preciso ser-se nenhum adivinho. O que te deu para tão repentino clique? Pagou-te quanto o cacique? O rola, o António Rola, que deve ter enchido bem a sacola, um ex-árbitro comenta na Carnide TV, é independente nos outros canais, porquê? Seus rabolhos sem um pingo de vergonha, seus profissionais da mentira e difamação. Se ainda têm amor à vossa fronha, desapareçam de uma vez da televisão. Já agora, quando é que os gelados dos rabolhos têm algum sabor? Resposta, quando usam água do mar para os fazer. Abraço. Obrigado, grande Vitória Soriano. Um poema e uma adivinha mais rápida, sem ser em verso, como era habitual. Mas pronto, continua a mandar os teus poemas e as tuas adivinhas que nós estamos aqui para ler com todo o prazer. Bom, e agora vamos aqui a uma denúnciazinha e depois mais um grande texto do Moonstruck. Então a denúncia de hoje é o seguinte. O Pedro, foi enviada pelo Pedro... foi enviada pelo Pedro e diz: trago desta vez uma denúncia de um jogador dos Rabolhos B, joga nos Rabolhos B, adepto do nosso clube. Trata-se do Lucas de Linhares, mais conhecido por Luquinha. Postou uma foto com uma camisola do nosso grandioso clube. E então ele mandou. Cá está. É este Luquinha. Joga nos Rabolhos. Está aqui. Nos Rabolhos B. O Luquinha. E que, portanto, tal como tinha mencionado anteriormente, apelo ao pessoal da rapaziada que denuncie todos os jogadores que joguem na lampionagem e que sejam Sporting. O que serve para os estabilizar, como é óbvio, e criar o caos lá nas galinhas. Mas principalmente os que joguem nos iniciados e juvenis, que não tenham contrato profissional, enviem imediatamente mail para o scouting do Sporting. Conseguimos enfraquecê-los e também reforçar as nossas equipas de formação. Eles fizeram-nos exatamente o mesmo com o jogador que denunciei anteriormente, o boca de piano Tiago Gouveia, que mal chegou lá ao Corral dos Porcos, expôs a dizer que era um sonho representar o clube do coração. Não podemos permitir estas merdas, temos de os combater e mostrar que não andamos a dormir. Será necessário construir na Academia de Alcochete um centro de descontaminação lampião para os jogadores que fomos lá roubar passarem por um processo de desinfestação, porque depois de estarem a conviver com aquela merda, temos de terminar todo e qualquer resquício lampião que possam possuir, mas isso será uma situação para se ver mais à frente. Aproveito também para mencionar que o nosso grande clube vem jogar à Ilha Terceira dia 25 de julho e como não tenho visto muita divulgação, inclusive é no site do clube nada menciona, pedia-te, Miguel, que alertasses para o jogo, até pelo que tenho visto nos diretos, sei que existe muito pessoal da rapaziada nos Açores e em especial na Ilha Terceira. Então está aqui o cartaz. Portanto, o nosso grande Sporting vai jogar lá contra o Praense dia 25 de julho. Rapaziada dos Açores, espero que vão todos ver o Sporting e restantes elementos do Sporting, pessoas que gostam do Sporting, adeptos, sócios. Vamos invadir a Ilha Terceira para este jogo
amigável entre o Praense e o nosso Sporting. Ficou aqui a tua denúncia. Muito obrigado. Eu vou voltar a mostrar a foto do grande Lucas Linhares. Ele está aqui com a camisola do Sporting aqui na rua. E depois está ele a jogar aqui nos Rabolhos B. Portanto, fica uma denúncia a nosso favor. Ou seja, não é só denunciar os gajos que jogam no Sporting e que jogam lá. E então, pronto. Muito obrigado. Bom, agora vamos aqui um texto do Moonstruck. Mais um grande texto do Moonstruck. Portanto, boas Miguel, hoje volto aos textos sobre história. Todos certamente já ouviram falar daquele jogo do Sporting em Huelva em 1910. Existe até uma foto em que aparece, entre outros jogadores nossos, o Cospe Lampião vestido com a camisola Stromp. Há muitas teorias sobre essa deslocação e sobre o que estaria Cosme Damião a fazer tão bem vestido de verde e branco. Foi sem dúvida o melhor tecido que aquele gajo teve encostado à pele dele, mesmo não sendo ele digno de ter aquela linda camisola vestida. Como estive com tempo livre, andei a procurar e cruzei informação que há espalhada sobre essa deslocação e cá vai o que acho que realmente aconteceu. Para já aviso que depois de tudo o consegui apurar sobre este tema, há exageros de parte a parte. Exageros de algum pessoal Sporting, porque dizem que o Cosme Damião era Sporting e mais não sei o quê. Meus amigos, esqueçam isso por favor. Ele não era Sporting e nunca foi. E há o exagero do pessoal do Carnide, asiados, por carregarem estes anos todos o fardo de ver o seu suposto fundador numa foto em 1910 em Espanha, vestido com as cores do Sporting, dizendo que aquilo foi a primeira deslocação de uma seleção nacional. Seleção nacional? O caralho é que foi uma seleção nacional. O primeiro jogo da Seleção Nacional de Portugal foi em 1921. Portanto, 11 anos depois desta deslocação a Huelva. Vamos lá então informar a rapaziada de 1906. Recuemos então a Lisboa no ano de 1910. Ambiente político em mudança em Portugal, portanto a monarquia a cair e a república a ser implantada. Mas isso pouco ou nada interfere com o nosso Sporting. Mesmo sendo o Sporting na altura, com 4 anos de idade, um clube onde ainda a aristocracia era dominante na direção do clube. José Alvalade sempre tentou o máximo possível afastar a política do Sporting. O convite para o jogo amigável contra o Recreativo do Elva foi feito primeiro ao CIF, Clube Internacional de Futebol, clube da zona norte do Restelo, Lisboa, fundado em 1902, clube esse e que ainda hoje existe, se bem que cedo deixou de ter futebol de 11 sem ser na vertente amadora. O CIF fez uma tour em 1907 para algumas cidades de Espanha, ou seja, 3 anos antes do dito jogo, e que deixou uma grande imagem do Clube de Lisboa por terras espanholas, sendo que foi o primeiro clube de futebol português a realizar um jogo fora de Portugal no dia 5 de janeiro de 1907. Esse jogo aconteceu em Madrid, contra o Madrid Futebol Clube, equipa que hoje conhecemos como Real Madrid, tendo a equipa portuguesa ganho por 0-2. Dado o sucesso da tour que o CIF deixou em Espanha e o facto de, nesse ano, 1910, o CIF ter conquistado o Campeonato de Lisboa sem qualquer derrota, o Recreativo do Elva contactou o CIF para um jogo amigável. O CIF, em 1910, quando recebe o convite do Recreativo do Elva, passava por um momento económico difícil, o que não lhe permitiria custear uma deslocação Lisboa-Elva-Lisboa. Além de que o tempo de viagem que era desadequado aos objetivos imediatos do clube. Rapaziada, temos de nos lembrar que hoje vamos de Lisboa ao Elva em 3 horas de carro. E se calhar paramos 5 minutos para mejar ou nem isso. Em 1910, a viagem era de carroça, puxada a cavalo e por montes de vale e sem placas a dizer onde estávamos e para que lado era o destino. Voltando à história, o CIF, não tendo condições para aceitar o convite, pelas razões que já referi, propôs ao Recreio Elva que em seu lugar fosse o Sporting Clube Portugal disputar esse jogo. O Recreativo do Elva concorda com a troca e o CIF contacta o Sporting Clube Portugal. A direção do Sporting, numa primeira abordagem do CIF, rejeitou fazer a deslocação. No entanto, o nosso capitão na altura, o João Bentes, falou com a direção do Sporting e lá os conseguiu convencer a fazermos a deslocação ao Elva, pois era essa também a vontade dos vários jogadores. Sendo que a única condição para se realizar a deslocação foi que nessa comitiva fossem jogadores de outras equipas de Lisboa, uma vez que nem todos os jogadores do Sporting estariam em condições físicas para jogar. Possivelmente, outra ideia seria dividir a despesa da viagem com outros clubes, uma vez que esse jogo não traria à partida qualquer mais-valia para o Sporting. Seria apenas para honrar um compromisso. Depois, tudo acertado, deslocam-se ao Elva aos seguintes jogadores. Pelo Sporting, Augusto Freitas, António Couto, António Stromp, António Rosa Rodrigues, Francisco Stromp e João Bentes. Pelos bolonenses, Francisco Belas. Pelo Carnide, Henrique Costa, António Costa, Luís Vieira e Cospe Lampião. Foram 11 homens na comitiva, não havia cá substituições. Iam 11, jogavam e vinham embora. E assim foi. Saíram de Lisboa em 2 carroças puxadas a cavalo e chegaram ao Elva 18 horas depois. Factos do jogo. O jogo realizou-se no dia 27 de agosto de 1910, no campo do Recreativo do Elva. Escutaram-se os hinos de Portugal e Espanha, antes do encontro, daí a lampionagem de dizer que foi uma seleção nacional. O Sporting venceu o Recreio do Elva por 0-4.
2 golos de Francisco Stromp, Sporting, um gol de António Rosa Rodrigues, Sporting, e um gol de Luís Vieira do Carnido. Todos os que referi acima vestiram o equipamento de Stromp. Segue a foto dos jogadores e parte da comitiva. O fundador do Carnido, o Cospe Lampião, está na fila do meio, é o mais à direita da foto. Está aqui a foto desse jogo em Elva, portanto, a foto do jogo do Cospe Lampião. Após o jogo, e apesar do Elva ter levado 4 na pá, há registros de grande confraternização entre a comitiva do Sporting Clube Portugal e os jogadores do Recreativo Elva e mesmo a população do Elva. A viagem de regresso a Lisboa demorou 26 horas e foi dividida entre carro e comboio. Ainda em Elva, a comitiva Sporting desafiou o Recreativo do Elva para um jogo de desforra em Lisboa, algo que nunca veio a acontecer naquela época. O Recreativo do Elva veio a Lisboa sim, mas só 93 anos depois, mais precisamente no dia 28 de julho de 2007, para o nosso jogo de apresentação da época 2007-2008. Jogo esse que acabou empatado a 1. Rapaziada, notas a reter. Sporting Clube Portugal realizou o primeiro jogo fora de Portugal num amigável frente ao Recreativo do Elva no dia 27 de agosto de 1910. Escutaram-se os hinos de Portugal e Espanha antes do encontro, uma vez que na altura assim era a prática. O patriotismo era vivido de uma forma diferente da de hoje, além de que a equipa do Sporting era composta totalmente por jogadores portugueses e a do Elva composta por jogadores espanhóis. Sporting Clube Portugal convidou a participar na comitiva jogadores de outros clubes da zona de Lisboa para colmatar falhas no Sporting e para dividir custos de deslocação. A comitiva era composta por 6 jogadores do Sporting, maioria, 4 dos índios de Carnido e uma dos belenenses. Algo menos positivo para nós, mas nós somos pela verdade. Por isso cá vai. Ao contrário do que se fala, esta não foi a primeira deslocação de uma equipa de futebol portuguesa. O Clube Internacional de Futebol, o CIF, foi o primeiro clube português a jogar fora de Portugal. Nós fomos o segundo clube. CIF deslocou-se a Madrid no dia 5 de janeiro de 1907, um amigável frente ao Madrid Futebol Clube, Real Madrid. Nós jogámos em Elva 3 anos depois. Foi o Sporting Clube Portugal que foi ao Elva, não foi uma seleção nacional, ou um grupo de portugueses, como muitos lampiões gostam de chamar por causa da foto do Cosme Damião de Stromp vestido. O primeiro jogo da seleção portuguesa aconteceu no dia 18 de dezembro de 1921 contra a Espanha e perdemos 2-0. Ou seja, 11 anos depois da nossa ida ao Elva é que acontece o primeiro jogo da seleção nacional portuguesa. Pronto, grande Miguel, aqui fica mais uma história do nosso grande Sporting e a minha tentativa de aclarar as ideias de alguns que possam estar a ver e não saibam desta história. E não sabiam desta história. Nós no Sporting não mudamos a história para ficarmos bem na foto. Não precisamos disso. Para ser grandes, e não queremos que os nossos filhos e netos daqui a 100 anos descubram que as histórias que lhes contámos afinal eram mentira. Como sentem os filhos da lampionagem quando descobrem a história do Carnido, falsa desde a data da fundação. Dá-me um gozo fazer isto, que nem vos passa pela cabeça. Abraço e continua a dar forte pelo Sporting e contra a lampionagem. Obrigado, grande Mundstruck, e o mesmo gozo que dá a ti, dá-me a mim fazer isto todos os dias, pela rapaziada. Lembro, metam as molduras, já estamos com 160 molduras da nova, outra vez. A moldura é importante, quem quiser mete, quem não quiser não mete, mas é uma questão de estimular a cena da rapaziada. E queria-vos dizer o seguinte, hoje eu vou-me pirar mais cedo, como eu vos disse, tenho que ir gravar a música está bombástica, esperem que vocês vão curtir, é a arriar na lampionagem à grande. Para vocês terem uma ideia, esta é pior que o Sintam o Cheiro. O Sintam o Cheiro era a melhor música para mim que eu tinha feito contra os lampiões, mas esta é superior ao Sintam o Cheiro. É mesmo bacana. Então é isso. Mas fiquem a aguardar. Rapaziada, quero-vos dizer o seguinte, vão ao site, todos os dias a crescer. Subscrevam a página de YouTube, todos os dias a crescer. Acompanhem as notícias por aqui. Partilhem as promos, partilhem os diretos. Vamos continuar a guerra contra a lampionagem. Não votem em lampiões. Não comprem negócios de lampiões. Nada com lampionagem. Nada, zero. A luta continua. O nosso Sporting infelizmente perdeu, mas eu estou confiante que as coisas vão melhorar. Com calma. Não é que estejam mal ou que estejam bem, é o início da época, mas as coisas melhorarão de certeza. E então, é para vos dizer isso. Vamos continuar aqui todos os dias, uns dias mais, outros dias menos, dependendo do tamanho da condição e do que haja para fazer. Mas vamos em frente e é isso. Lembro, somos um movimento pelo Sporting e contra a lampionagem e por isso eu peço que partilhem e o nosso único objetivo é esse. Não temos mais objetivo nenhum. Quem quiser, partilha as nossas coisas, porque a gente sabe que consegue irritar a lampionagem e esse é o nosso objetivo. Tanto que hoje, para vocês terem uma ideia, entrou na nossa página a comentar o indivíduo que mandou o Very Light, esse filho de uma grande puta,
entrou a comentar, obviamente foi logo corrido. Se estiveres aí a ver, a mim chupas-me os colhões, tu e todos, percebeste, ó filha da puta? E pronto, foi corrido, eu não sei porque eu não vejo a página, mas disseram olha, até tiraram a foto, olha o gajo, e tal, eliminaram o comentário dele e correram com o gajo. Tratamento que ele levou e que levam todos os lampiões que tentem entrar aqui. E pronto, rapaziada, vamos em frente, obrigado por terem estado aí, até amanhã, esperem por amanhã que esta merda amanhã vai ser uma grande bomba à música. Obrigadinho a todos e pronto, força, tchau rapaziada, fui, até amanhã, força, Damon Albarn, aqui vou eu, Londres. Concebidos em bordéis, amor ao Sporting e ódio ao Cardide. Rapaziada 1906, queremos vê-los todos no Jazigo.